Olá, meu nome é Kátia Miranda, sou nutricionista clínica funcional e integrativa, trabalho também com outros especialistas na área clínica e venho partilhar-vos hoje, falar aqui de um tema também relacionado com a tiroide, mas também um pouco aqui explicar-vos que os sintomas e sinais que nós temos muitas vezes são idênticos a outras situações de déficits nutricionais ou até toxicidade ou até stress crónico, inflamação ou outro tipo de doenças. Ou seja, o que eu vos quero dizer hoje é que ouço muitas vezes, por exemplo, ou tenho excesso de peso, ou tenho falta de energia, ou estou sempre cansada, ou acordo logo com a temperatura alterada, portanto, ou transpiro, ou tenho alterações hormonais, ou cai-me o cabelo, ou tenho as unhas frágeis, então tenho problemas de tiroide. Isso não é verdade. E não é verdade porquê? Porque de facto há situações e sinais e sintomas no corpo que são idênticas a outras patologias ou outros déficits nutricionais. E por exemplo, nós sabemos que no hipotiroidismo pode ser derivado também a uma tiroidite Hashimoto, mal controlada e que a longo prazo gera um hipotiroidismo. Entre outras consequências, pode ser uma pessoa que nasce com a tiroide pequenina, pode ser algum déficit também hormonal do próprio metabolismo, portanto, pode haver aqui outras condições que não são exatamente logo um diagnóstico, as pessoas fazem logo, eu sinto isto, devo ter isto. Não é bem assim, não é? Até porque, por exemplo, há pessoas que têm hipotiroidismo, como eu, e não têm excesso de peso, não é? Portanto, não quer dizer. Por exemplo, no meu caso também tenho aqui uma condição muito viral, bacteriana, ou seja, por exemplo, herpes, Epstein-Barr vírus, portanto também estão aqui muito ligados a esta condição, não é? Portanto há outras origens, a microbiota, a disbiose também pode alterar a nossa energia, os nossos sintomas e sinais, portanto não fazer logo associações no sentido que sinto isto, vejo isto, tenho hipotiroidismo, ou estou muito acelerada, transpiro muito, tenho hipertiroidismo, ou tenho uma reação na pele, tenho uma doença autoimune. Pronto, pode haver aqui, às vezes, algumas associações erradas. Então, o que é que eu faço nesta situação? Se eu tiver alguns sintomas que até possa pensar que é uma determinada doença ou não, o que é que eu faço nessa situação? Primeiro, avaliar se está sob stress nesse momento. Ou o que é que está a acontecer na sua vida nesse preciso momento. O que é que está a passar ou o que é que se tem passado nos últimos dias, nas últimas horas. Se dormiu bem, se não dormiu. Primeiro, descartar as coisas mais simples, digamos, que podemos perceber e no dia a seguir melhorar e tentar perceber se foi alguma dessas situações que causou um determinado sintoma. Às vezes até uma discussão, às vezes até um dia correr menos bem, ficarmos às vezes com algumas alterações digestivas, porque como sabem nós temos o intestino ligado ao cérebro e o cérebro ligado ao intestino, portanto não há forma de nós separarmos a mente do intestino e o intestino da produção dos neurotransmissores e do nosso cérebro. Portanto, primeiro tentar descartar essas possíveis, digamos, gatilhos que é causas, essas possíveis causas. Depois, se o sintoma ou sinal persistir, então aí procurar um especialista, procurar o seu médico, procurar um especialista. Se associar a algum alimento ou se associar que quando come determinados alimentos não está ou tem determinados sintomas e sinais do corpo, aí pode procurar o seu nutricionista, pedir ajuda para tentar perceber qual o tipo de alimentação, quais os seus sintomas, ver a sua história clínica, ver todo o seu historial para ver o seu padrão alimentar, para estudar e descartar todas as hipóteses. Portanto, e tentar ver. E também, claro, o ideal é percebermos e fazer análises clínicas quando assim é possível, porque assim conseguimos até fazer uma prática clínica a nível nutricional muito mais eficiente. Ou seja, vamos imaginar que
tem falta de foco, às vezes sente tonturas, às vezes a memória parece que não está bem, se calhar até é vegetariano e não está bem controlado, então tem sintomas, às vezes sente-se bem, mas outras vezes sente que esquece das coisas ou que tem falta de conseguir fazer ligações mentais, cansaço mental, às vezes fraqueza, dificuldade em ganhar massa muscular. Por exemplo, estes sintomas muito mentais pode ter a ver com falta de vitamina B12 e ácido fólico. Pode ser muitas vezes isso e não um stress que se eu já descartei essas situações, pode não ser stress, então pode ser mesmo uma necessidade de complexo B, no sentido, neste caso, mais B12 e ácido fólico, porque estão ligados muito a estes sintomas e sinais. E uma das formas de ver também é se a homocisteína está alta, e se a homocisteína estiver muito alta é um indicador de risco de AVC. Portanto, se ela estiver alta, avaliar o ácido fólico, a vitamina B12 e diria também vitamina do complexo B, portanto, a vitamina B, B6, aliás, neste caso B6, portanto, B12, B9, B6 e magnésio também para perceber como é que está esse metabolismo da homocisteína. Depois, se for outros sintomas, câmbrias ao corpo, portanto, dorido, pode ser magnésio. Portanto, às vezes há sintomas e sinais no corpo que demonstram que pode nutricionalmente haver déficits ou até consumo excessivo de um determinado nutriente que, às vezes, competindo com outro, torna-se um antinutriente, ou seja, depende da dose, não é? Nós sabemos, por exemplo, que 2 castanhas do Brasil têm selênio, depende da zona também da castanha do Brasil, mas normalmente é o selênio necessário para a tiroide, por exemplo, ou também como antioxidante para a maioria das pessoas, e se consumirmos demasiado, começa a ter excesso de arsénio. Então, o excesso de arsénio é tóxico. Então, lá está o tal equilíbrio que nós devemos ter atenção. Tal como dizer que há uma tiroidite Hashimoto, não se pode consumir iodo. Isso não é bem assim. Ou seja, devemos conhecer como é que está o metabolismo daquela tiroide. Está bem, não consome iodo porquê? Porque se o iodo vai produzir peróxido de hidrogênio, é tóxico. Claro que sim, claro que sim. Mas será porquê? Vamos sempre perguntar porquê, porque há sempre uma razão, não é? Então, porque se calhar há falta de selênio, há falta de zinco, não é? Então tem que se avaliar esses nutrientes. Eu já fiz aqui um vídeo de quais os nutrientes importantes para o bom funcionamento da tiroide, então é importante avaliar isso, está bem? E lá está, a parte mental também tem um impacto muito grande, não só a parte nutricional do corpo, mas também a nutrição das nossas emoções. E como vocês sabem, na base da teia da nutrição funcional, nós temos também não só o corpo físico, mas também a parte emocional, espiritual e mental. E então é muito importante também avaliar se estamos emocionalmente mais sensíveis, mais tristes, estamos a reprimir algum sintoma e claro que isso faz com que a tiroide também fique desregulada e comece a gerar os tais sintomas e sinais no nosso corpo. Então podemos ter diferentes origens ou diferentes causas e isso é que é importante perceber quais são as causas, os mediadores e perceber o que é que perpetuou essa situação. Então não é tão simples assim. Então não quer dizer que eu tenho um sintoma ou um sinal e tenho determinada doença. Eu falo isto em relação à tiroide, mas em relação a qualquer outra doença. Primeiro, descartar as coisas mais simples, tudo o que pode ter acontecido no momento ou nos dias que antecederam, perceber o que é que está mais presente e descartar essa situação e tentar perceber, testando, vendo se melhorando esse padrão consegue melhorar também dos sintomas e dos sinais. Se não melhorar, então procurar ajuda médica e tentar perceber também se a nível nutricional faz sentido ou não, porque pode ter aí realmente alguns déficits nutricionais ou toxicidade de antinutrientes também, não é? Ou vitaminas e minerais, porque sabemos que em excesso também são tóxicos, não é? Quando não são, portanto, são todos necessários, mas quando são em excesso também podem trazer toxicidade. Nós sabemos que as vitaminas, por exemplo, lipossolúveis, em excesso, elas são necessárias, mas em excesso não são eliminadas, portanto temos de ter algum cuidado. E também, por exemplo, o ômega 6
é essencial à nossa saúde, mas quando temos um excesso de ômega 6 e menos ômega 3, nós também temos mais inflamação do que anti-inflamação, não é? Porque o ômega 3 tem esta função, mas os dois equilibrados funcionam sempre melhor. Então é importante nós avaliarmos e tentarmos perceber onde está a causa, a origem desses sintomas e sinais antes de colocar um rótulo. Está bem? Então espero que tenha sido útil esta informação e continue aqui-me a seguir no canal, coloque um gosto, partilhe com os seus amigos, familiares, colegas e continue, coloque também aqui o sininho para estar a par de todas as novidades. Até breve!